Capítulo 881 Consequências. A batalha nos arredores de São Petersburgo terminou rapidamente. Ninguém esperava isso. Muitas pessoas esperavam que o Zenit se tornasse motivo de riso para o continente, esperando que esse império cheio de potencial pudesse ser destruído e enterrado em sangue e ossos. Os impérios próximos ao Zenit já levaram suas tropas para as fronteiras, esperando lutar pelo território do Zenit depois que a família real do Zenit foi exterminada. Quando as notícias sobre a conquista de São Petersburgo fossem divulgadas, eles dividiriam instantaneamente o território do Zenit como um bando de formigas corroendo um elefante. No entanto, o final foi dramático. Em vez de ser destruído, o Zenit obteve um semideus durante esse processo. Esta notícia foi espalhada na região como um tornado. Uma vez que um semideus aparecesse, todos os heróis tremeriam de medo. Por um momento, os impérios que tinham tropas próximas às fronteiras e estavam prontos para invadir o Zenit ficaram aterrorizados com a notícia, e seus imperadores ficaram assustados. Eles imediatamente removeram os soldados da área e prenderam os nobres que sugeriram tais operações antes de viajar dezenas de milhares de quilômetros para levar criminosos e muitos presentes a São Petersburgo, tentando angariar perdão. Ao mesmo tempo, as tropas do 10 Império Unido, incluindo o Império Leon, recuaram instantaneamente e deixaram o Zenit da noite para o dia. Em apenas 4 dias, a guerra na região sul do Zenit terminou e os territórios foram recuperados. Sem escolha, todos esses 10 impérios anunciaram sua derrota e enviaram enviados a São Petersburgo. Juntamente com uma tonelada de tesouros, esses enviados chegaram ao Zenit e expressaram a disposição de seus impérios de compensar o Zenit com uma parte de sua terra e reconhecer o Zenit como seu líder. Até o Império Leon, que era dominante na região norte de Azeroth, teve que abandonar sua arrogância e enviou o maior grupo enviado a São Petersburgo, dizendo que Leon estava disposto a se tornar um aliado do Zenit, e eles poderiam governar a região norte de Azeroth juntos. Foi a primeira vez na história da região norte de Azeroth que o Império Leon expressou ativamente sua simpatia e até implorou um pouco. Este era o poder de um semideus. Após anos de silêncio, o imperador Yassin, que afirmava ser inferior a ninguém, reapareceu e avançou para o reino semideus. Todos sabiam que quase ninguém na região norte de Azeroth poderia lidar com ele. Agora, as pessoas mais ansiosas e constrangidas eram aqueles enviados que ainda estavam dentro de São Petersburgo. Antes da grande batalha, eles chegaram a São Petersburgo com arrogância e pressionaram a família real, pedindo ao Zenit para executar o rei de Chambord, ameaçando atacar se suas demandas não fossem atendidas. Agora, parecia que eles passaram de senhores superiores para escravos. Mesmo que eles agissem discretamente agora, era inútil. Quando chegaram as notícias do Zenit obtendo a vitória, os enviados que se escondiam dentro de seus hotéis não podiam acreditar no que ouviam. Depois de verificar várias vezes e garantir que as notícias não estavam erradas, todos os enviados queriam cavar buracos no chão antes de se enterrarem lá. Eles se odiavam por aparecer dentro do Império Zenit. Esses enviados estavam cerrando os dentes e aguardando a vitória de D'Alessandro, discípulo número 2 do Santo Marcial Continental. Essa era a única maneira de eles se vingarem. Agora, eles tinham que se reunir com medo e tentar elaborar um novo plano. No final, eles chegaram a uma conclusão. Eles tiveram que se render aos zenitianos e implorar por misericórdia. Essa era a única maneira possível de permanecer vivo e tirar seus impérios de problemas. Se eles cometessem erros e causassem a destruição de seus impérios, eles seriam culpados para sempre. Quando saíram do distrito hoteleiro, perceberam que tudo mudou muito rápido. Os funcionários do Zenit que se curvaram e os cumprimentaram com respeito agora os encaravam como cães indesejados. Até os zenitas comuns olhavam para eles com desdém. Quando eles caminharam até esses civis e tentaram iniciar uma conversa, foram recebidos por reviravoltas nos olhos ou ovos podres e vegetais podres. Os funcionários do Zenit que eram gananciosos agora não os reconheceriam, mesmo que trouxessem uma montanha de ouro.
Após uma série de tentativas, esses enviados foram espancados por paus e sujos de ovos podres, e todos foram expulsos de São Petersburgo. Esses enviados eram todos guerreiros e eram bastante poderosos e totalmente armados. No entanto, eles não ousaram fazer nada, mesmo contra um mendigo na rua. Quando os civis do Zenit os perseguiram e os expulsaram, eles não ousaram revidar. Em apenas 4 a 5 dias, as notícias se espalharam por toda a região norte de Azeroth. Todos os impérios ficaram atordoados e quase todos enviaram enviados ao Zenit. A única exceção foi o Império Anji. Desde que seu imperador foi morto em Zenit, eles foram colocados entre uma rocha e um lugar duro. A morte de seu imperador fez deles o único império que não podia se submeter ao Zenit. Eles tiveram que fazer guerra contra o Zenit de acordo com a tradição. No entanto, o Império Anji não estava próximo ao Império Zenit. Portanto, eles não puderam enviar tropas mesmo depois da guerra. No momento, todos podiam dizer que os angianos eram como formigas em uma panela quente. Eles temiam que o imperador Yassin, que se tornou um semideus, enviasse tropas para conquistar o Império Anji. Afinal, a raiva de um deus não podia ser tomada pelos humanos. Felizmente para eles, o Império Zenit não era internamente pacífico. A região sul acabou de ser retomada e muitas coisas tiveram que ser gerenciadas. Parecia que o Império Zenit não tinha energia para lidar com eles. Os nobres que sobreviveram à operação de limpeza lançada pelos dois príncipes planejavam chorar na frente do imperador Yassin e pedir que ele defendesse a justiça, mas o imperador Yassin não voltou para administrar o império como todos esperavam. Ele ainda vivia o estilo de vida eremita. Ele não viu ninguém e quase desapareceu. Apenas uma série de ordens reais saiu do Palácio Real. O controle sobre as funções militares e administrativas do Zenit ainda estava nas mãos do Elder Príncipe Arshavin, Elder Princesa Tanasha, oficiais de primeira linha e oficiais militares que sobreviveram naquela noite no quartel-general militar imperial. Ficou claro que o imperador Yassin não planejava mudar a dinâmica de poder do Zenit, e parecia que ele não planejava responsabilizar os criadores da Noite do Sangramento. Ao mesmo tempo, o segundo príncipe Domingues recebeu um grande dever, tornando-se o principal tomador de decisões na região sul do Zenit. Ele foi responsável por reparar as funções militares e administrativas da região sul de Zenit que haviam sido destruídas. Como o único líder militar que permaneceu nos territórios tomados pelos inimigos e continuou a resistir, o rei Constantino de Bizantino também foi recompensado. O reino bizantino tornou-se um reino afiliado de nível 1, e o rei Constantino de Bizantino tornou-se um nobre de Zenit de nível 2. A batalha pelo trono entre os dois príncipes ainda parecia estar em um impasse aos olhos dos estrangeiros. Os dois príncipes usaram a mesma estratégia, e os jovens oficiais leais e com antecedentes limpos foram promovidos e ocuparam os cargos importantes em pouco tempo. Toda a atmosfera do Zenit mudou, passando de velho e cansado para novo e fresco. Parecia que os falcões da guerra assumiram o comando, e o império se tornou mais direto e agressivo. Essa mudança fez as velhas famílias nobres que estavam tentando recuperar seus privilégios se acalmarem novamente. No entanto, assim como tudo se acalmou, alguns políticos que gostavam de jogar acreditavam que havia mais problemas. Eles pensaram que o rei de Chambord e o reino de Chambord eram muito altos, e eles sentiram que o imperador Yassin não ficaria satisfeito como o governante da terra. Portanto, eles se uniram e fizeram suas vozes serem ouvidas, pedindo ao rei de Chambord que causou a punição da crise. Eles disseram que o reino de Chambord era muito poderoso e deveria ser restrito. Em suas palavras, todas as elites de Chambord da classe da Lua devem ser entregues ao Zenit e comandadas pela família real e pelo quartel-general militar imperial. As ações desses políticos foram vergonhosas. No entanto, alguns personagens desprezíveis que estavam acostumados a adivinhar a mente dos imperadores e colocar seu interesse acima do império saltaram e concordaram. Especialmente alguns nobres caídos. Eles agiram de maneira justa e criaram grandes ondas em São Petersburgo.